Boa noite, gente, tudo bem? Olá, boa noite. Estamos aqui uma vez mais pela Casa Fraterna Novo Caminho, iniciando mais essa live. Vi que o Instagram mudou um formato aqui, o layout do vídeo. Ficou legal. E vamos nessa. Hoje a gente começa... Olá, Clara Belocchio, tudo bem? Hoje a gente começa, Tizildinha, o capítulo 18, que é muitos os chamados e poucos escolhidos. Ó, Lorena, tudo bem? Silvia, ó, mudou aqui o layout, eu vou apanhar um pouquinho, hein? Ah, ficou legal, ó. Olha só. Mudou o layout aqui da live, sem aviso, mas não tem problema não. Mudando para melhor. Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais a trupa. Boa noite, Giovana. Boa noite, Giovana. Tudo bem, beleza? Quem mais ali? Olá, Olá. tudo bem? Boa Joia. noite. Mudou aqui o formato, né, do Instagram aí. Formatação da tela e tal. Quem mais Tá está por bonito. aí para acenar? Cláudio, Marcelo. Olá, boa noite. Estamos juntos aí de novo. Quem mais? Letícia. Calma, que o Instagram não está deixando subir aqui. Peraí. Letícia. Letícia, K3. Duda Fernandes e outras duas pessoas estão falando aqui, ó. Se eu não falei sobre essas outras duas pessoas, boa noite mesmo assim. Legal. É a Lara, Gabi, Giovana, Lorena, Edna, Duda, Letícia, Cláudia, Zildinha e Silvia. Boa noite a todos. Show de bola. Peraí, que o negócio aqui não está funcionando. Aí. Foi. Agora sim. Tudo bem. Pequenininha hoje, né? A lição, né? Minúscula. É. Pois é. Deixa eu escrevendo aqui, ó. Capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 1. Boa noite, Thalita, Edilson. Glau, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver se dá certo aqui. Parábola do festim de núpcias. Isso. Fixou? Fixou. Beleza. Vamos lá. Fixou, mas não fixa na tela mais. Olha que coisa! Problema não. Cansadinho. Bom, a gente vai apanhar um pouquinho ainda. Vai acostumar com esse layout novo aí. Sim, a gente já pode, acho que, dar início. Bom, parábola do festim de núpcias, né? De núpcias. E tem o 2, ele é enorme, é o comentário, mas aí a gente vai fazendo os comentários e se não der tempo, a gente termina na próxima, né? Que é grande mesmo. Não tem jeito não. É. Então, vamos lá. Vamos lá. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores, com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram. Um à sua casa de campo e outro ao seu negócio.
Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas, que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. O incrédulo sorri a essa parábola, que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até ao massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para procurar-lhe o sentido oculto. Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Vamos fazer uma pausa aí, né? Sim. Vamos fazer uma pausa para a gente poder quebrar o protocolo. E sem problemas, retomar. Sem protocolos. Sem protocolos. Para a gente retomar aqui o nosso... a parábola, né? Em si. Uhum. Quando ele fala aí, o reino dos céus, né? De novo. Ele fala um monte de vezes isso, né? O reino dos céus é semelhante a isso, é semelhante a aquilo. Esse é mais um desses casos, né? Mais uma dessas parábolas. Aí fala que o reino do céu é semelhante a um homem rei. Aqui nesse caso é um homem rei. Que queria fazer ali as bodas a seu filho. Olha que coisa, né? Olha que coisa. Bom, aí nesse primeiro comentário do Allan Kardec, ele fala, né? Não há como se entender nenhuma parábola, é zero mesmo, nenhuma parábola se não for no sentido espiritual. Por isso que ele fala da ingenuidade. Ingenuidade aqui, no caso, seria pegar isso e vamos estudar como se estivesse estudando língua portuguesa, por exemplo. A função aqui da palavra que, a palavra se, ela aplica. Não, não pode ser desse jeito. Por isso que o sentido literal é o mais frágil de todos. Qualquer tipo de interpretação. Literalidade. Não for extrair o espírito da letra, fica complicado. Não dá para entender, simplesmente. Fica
na verdade, tosca a história, né? Convenhamos, fica tosca a história. É um cara que vai fazer a festa, manda matar logo no começo aí, ó, fica ira, tal, destrói a cidade e tal, depois prossegue a festa. É uma, é uma coisa assim, né? Bipolar, que isso? Eu tô tão insatisfeito que eu vou matar todo mundo, destruir todo mundo. Aí, mas peraí, vamos fazer festa também. Quer dizer, matar todo mundo não, né? Vamos destruir a cidade. Agora, mas a festa continua agora, passou a raiva, né? Agora que eu já destruí. É uma coisa meio, né? Não é esse o sentido, não. Já fiquei calmo. Agora que eu destruí a cidade toda, acho que a gente pode fazer a festinha com o resto do pessoal aí que estiver vivo. Fica uma história estranha. O final da história, então, é mais estranho ainda, né? Porque, pô, ele chamou lá todo mundo. Ah, tá. Teve os primeiros convidados aí, os especiais, né? Esses seriam os primeiros lá, tá. E... aquela lista de pessoas, né? Que provavelmente era assim, né? Os favoritos, né? Os mais queridos, provavelmente, né? Quando a gente pensa numa festa, vou organizar uma festa para o meu filho. A gente pensa nas pessoas queridas, né? Que a gente, os parentes mais próximos, as pessoas que a gente convive mais, né? Assim, quando a gente vai fazer uma festa, a gente, né, vai fazer a lista, a gente já começa pelas pessoas principais, né? Para aquelas que a gente tem o maior carinho, o maior, sei lá, afeição aqui. Os primeiros da lista do rei. Sim. Então, era gente realmente em alta conta do rei, mas que não deram bola, né? Mas enfim, para a gente não entrar já aí nessas lições, só um panorama, mesmo a introdução, aí chega no final da história lá, beleza, né? Tem um interregno aí, o meio e tal, né? Que mata os emissários, etc. E no final da história, ele chama todo mundo indistintamente. Não, então chama todo mundo aí, vai nas encruzas. Vai na encruzilhada, ele fala aí, né? Vai nas encruzilhadas, chama todo mundo, qualquer pessoa, boa, má, não sei o quê, todo mundo. E beleza, chega todas as pessoas e no final das contas, você tá mal vestido, então, né, amarra esse cara aí que tá mal vestido e joga lá de fora, lá, virar choro e ranger de dentro. Olha que coisa esquisita que fica, né? Lê assim uma história, uma coisa superficial, sem parar para pensar, sem se perguntar, mas peraí, que é isso? O que ele quis dizer com isso? Né? Fica estranho, fica muito estranho, né? Para dizer o mínimo. Então, aí, o reino dos céus é semelhante a um homem rei que fez as bodas a seu filho. Alguns comentários sobre isso aqui. Bodas, né? A festa de núpcias, matrimônio, para o povo judeu, ele tinha um significado extra matrimonial da terra. Além disso aqui, não era só a união de duas pessoas, tal. E aí que é o cerne dessa questão, desse reino dos céus, é semelhante ao rei que ia fazer bodas a seu filho. Lá, o matrimônio é sinônimo de união a Deus. Os judeus é assim que funciona. Sinônimo de união com Deus, de comunhão mesmo com Deus. Por isso, naquela passagem que Jesus fala assim, ó, eu e meu pai somos um, né? É essa comunhão. É como se fosse um matrimônio. É considerado matrimônio. Por isso que sair disso, né, sair fora do caminho, era considerado prostituição, por exemplo. Era prostituição, adultério, prostituição. Só por quê? Porque não estava em comunhão com Deus. Olha que coisa, né? Olha como é que era a visão da época. Uma coisa diferente. Não tem nada a ver com o que a gente, né, atribui sentido. E era assim, matrimônio, comunhão com Deus. Prostituição e adultério, violar as leis de Deus. Mas quer dizer que se envolver com outra pessoa são casados? Não tem nada a ver. É só violar mesmo a lei. Sair fora dessa comunhão. Isso era considerado prostituição e adultério. Forte, né? Sentido rígido, né? Bem rígido mesmo. Então, as bodas começam aí. É a comunhão. Começa com a comunhão. Aí chamou os convidados para as bodas, né? Esses foram os primeiros? Era isso que ia comentar? Então vamos voltar. Vamos voltar para a leitura lá e a gente comenta depois.
Festa nupcial, né? Uhum. Então, nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas suas palavras foram pouco escutadas, suas advertências foram menosprezadas. Vários foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola. Os convidados que se escusam com os cuidados a dar aos seus campos e aos seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Muito bem. Mais uma pausa. Olá. Ó, fiz um bom tanto de carinhas ali. Tudo bem, Cris? Boa noite. Aliás, Olá, boa noite para quem boa a gente noite. ainda não teve oportunidade de falar. Agora é só tocar aqui que a gente vê. Olha que coisa legal. Vamos lá. Então é isso, né? Os primeiros convidados, os convidados originais, né? Hebreus, ele fala. Aqui está falando de judeus, dá na mesma. Hebreus/judeus, são os primeiros. Quem foi revelado primeiro a lei. Então, de fato, foram os primeiros convidados. É em ordem mesmo, né? Cronológica. E aí, fizeram pouco caso, desvirtuaram, né? Colocaram os interesses próprios acima de tudo. Se achavam mesmo o povo escolhido por Deus, o único que valia a pena, do tipo assim, né? Não, Se lógico, acham. né? Isso era meio que o senso comum de achar, porque, né, foi feita essa Moisés, tal, né? Tem toda a história para contar isso. A E terra os primeiros, prometida. Terra Prometida, Abraão, né? Toda aquela história. E os primeiros monoteístas, né? Primeiros monoteístas. É uma coisa que Foi um distinguia divisor mesmo de águas para a do resto. população mundial, né? Tipo assim, foi o que dividiu, assim, né? Todas as outras civilizações eram politeístas e acreditavam, né? O Deus do sol, do raio, do amor, Tudo. da chuva, de tanta coisa. Qualquer fenômeno que não era explicado ali na época, né, com o que dispunham na época, era Deus. Significava Deus. Então, é isso. O primeiro povo monoteísta, pelo menos publicamente, né, assume isso, foram os judeus mesmo. Foram os judeus. O primeiro povo. Né, a gente não pode falar que não existia monoteístas antes. Com certeza existia. Sempre tem, né, os dissidentes ali de alguma coisa. Né? Não poderia ser diferente com relação ao politeísmo. Tem o povo politeísta? Tem, mas sempre tem aquele que, já está, né, enxergando além, já está além de seu tempo ali, e já acredita que é um só, na verdade, o resto é só decorrência daquilo. Sempre. Aliás, falando de politeísmo, quando a gente fala de, por exemplo, a mitologia, né, símbolo clássico do politeísmo, ali já era um trânsito para o monoteísmo, né? A gente pode se indicar assim, por quê? Vários deuses, mas tem um que sobrepõe. É o chefe, já tem, né? Um que é o chefe, Zeus é o comandante da parada. O comandante. Já tem um acima, é como se estivesse acima dos demais, fosse mais poderoso que os demais, embora todas aquelas características, né, nominais, né, raiva, ciúme, inveja, etc. É um Deus forjado à semelhança do homem, o contrário. Né? Já que não se entendia mesmo o que era Deus, vou partir do quê? Do que eu conheço, a partir de mim. Então, pronto, sim. Deus é raivoso igual eu, invejoso igual eu, etc. Por aí vai, né? Ciumento igual eu, pronto, e assim vai. Cada um com a sua habilidade, mas também com vícios humanoides. Né? Então é isso, ó. O primeiro povo lá são os convidados mesmo, para as bodas, seriam os primeiros judeus. Ignoraram a coisa toda e
Aí falou, dizia aos convidados, eis aqui que tenho preparado o banquete, né, meus touros, tal. Ele fala, não, recado, tudo pronto, vinde às bodas. Eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo, o outro para seu tráfico. Acho que eu pulei aqui, né? Seus Aqui, ó, negócios. pulei. Mandou seu servo chamar os convidados para as bodas, mas eles se recusaram a ir. Se recusaram a ir, são esses. É isso que a gente está falando, dos judeus. Ou seja, desprezaram mesmo o convite, né? Aí vai, manda outros servos, né? Dizer aos convidados, está tudo preparado, etc. Vinde às bodas. Aí esses sim, desprezaram, já não são mais aqueles, são outros convidados, né? Desprezaram. E se foram, um para a casa de campo, outro para o seu tráfico. E esses é o que foi referenciado na leitura, né? De aqueles que cuidam das próprias coisas, que não tem tempo para esse tipo de convite, por exemplo. Sim, são absorvidos pelas coisas terrestres, né? Não querem saber de coisa espiritual, de coisa celeste, né? De Deus, não tem tempo para isso. Que ele chama de afinal de contas, mundano. eu tenho... Afinal de contas, a gente tem tanta coisa para fazer, né? A gente tem que trabalhar, estudar, ter lazer, ter férias, passear, enfim, são tantas atividades. Para que eu vou ficar aqui perdendo meu tempo falando de Deus? Com bodas e tal, né? Com essa festinha aí. Tô nem aí com essa festinha. Que festinha é essa? E teve uns ainda ousados, né? E foi outro grupo de convidados que não apenas ignoraram, né? Eles fizeram pior. Foram lá e mataram, né? Massacraram os servos que foram enviados para esse convite. Símbolo, aqui, símbolo, profetas, né? Como disse o Allan Kardec ali na frente. Profetas, foram os primeiros servos ali mandados, né? Vieram antes de Cristo, por exemplo. Né? Moisés e os profetas. Né? Então, está tudo antes de Cristo ali. Vieram com a mensagem toda cheia de símbolos, toda truncada também, de acordo com a época, mas enfim, já falavam sobre coisas espirituais e ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Sim. Para bom entendedor, pingo a letra. E o convite à espiritualização é sempre feito, sempre foi feito. Sempre foi feito. Todas as épocas. Né? E muitos deles realmente martirizados, né? Morreram de forma, como se poderia dizer, trágica. Né? É bem trágica, não, porque o nome deles... Massacrado mesmo, né? Dizimado, exterminado. Você não devia estar fazendo isso. Vou te exterminar, acabar com a sua raça. Né? Porque fala o que é diferente, né? Do que o pessoal está querendo ouvir, do que o pessoal gosta de ouvir, do que o pessoal quer ouvir. Fala o que é diferente, fala o que tem que falar. Então fica esquisito. É o esquisitão e, eventualmente, o cara que está atrapalhando tudo. Então, vamos eliminar isso aí. O chato, o esquisito e o que atrapalha. O que atrapalha, o que fala demais. O que fala demais dá um jeito nesse cara. Né? Aconteceu com os profetas, né? Antes de Cristo, com Cristo e com os discípulos depois de Cristo. É uma constante isso aí. Até hoje, né? A gente tem tantas notícias horrorosas de situações, talvez não envolvendo assim um extermínio da pessoa, mas de algum modo, né? Quando a gente vê notícias, por exemplo, de algum apedrejamento, de algum ataque, alguma imagem que tem numa praça, por exemplo, né? A imagem de um santo que alguém quebra, no próprio busto do Chico Xavier, dentro do cemitério, né? Quantas vezes ele já foi atacado de várias formas. Lá o vidro. E olha que é blindado, né? Então eu nem entendo como é que eles conseguem quebrar, que é blindado, né? Então assim, você vê que a fúria é tão forte, né? A intolerância é tão grande que a agressividade consegue romper uma coisa que é extremamente fortalecida ali, né? Um material que é dificílimo de quebrar.
né? Mas a gente vê várias, né? Várias notícias em todo o país, infelizmente, né? Isso é Eu não uma sei, eu constante. acredito que não se limita, eu acredito que não se limite só ao Brasil, mas o Brasil é expressivo porque aqui a gente tem muitas religiões convivendo, né? No mesmo espaço, território, né? A gente consegue, até por ser um país assim de tamanho continental, e muito religioso, né? Um povo muito religioso, de muita crença. Então, são muitas religiões diferentes convivendo no mesmo território. E a gente vê, infelizmente, ainda muita agressividade, né? Quando o outro não acredita no que eu acredito, eu preciso exterminar, eu preciso destruir, É né? Eu preciso queimar. basicamente o que aconteceu, né, nessa época, né, com pessoas Sim, determinadas e tal, né, que eram os expoentes da época. Aconteceu isso. Foram ultrajados, maltratados e tal. E mataram, né? E com os discípulos, né? Como dito, depois também, né? Com Cristo e com os discípulos, né? Também foram mortos, né? sim. E massacrados, né? Pedro, por exemplo, ele tinha uma característica assim de orgulho, né? Sempre teve, né? Aí, quando foram crucificar ele, igual, Cristo ele falou: não, 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 não. De jeito eu não mereço nunca um negócio desse. Cabeça para baixo. Aí crucificaram e deixaram ele de cabeça para baixo lá. Né? Cada coisa, né? Mas enfim, o mérito dele, o caminho já estava traçado, ele era convidado já, VIP, nesse festim de núpcias aí, pelo trabalho, né? Não por ser Pedro, né? Pelo trabalho que ele fez, pela Uhum. obra. Porque Pedro, ele era naquela vida, foi naquela vida, né? Um avatar de Pedro, né? O avatar Diego, o avatar Samanta. Só troca isso depois, né? E vai trocando. Vai trocando. É assim que funciona. Lei de destruição aplicada, lei de causa e efeito aplicada. Sim, Enfim, vamos caminhando para a gente poder. Isso aqui, gente, vamos. isso aqui dá um estudo aí de. Ixi, nem sei. Dá para a gente ficar Tempão. conversando sobre esse assunto de muitas Dá. formas. Por isso que tem que dar uma acelerada aqui. Vamos lá, lançaram mão dos Ó, servos, né? Mataram tal. O rei sim, ouviu não, isso. aqui, ó. Ah, aqui. Era uma crença entre os judeus de então que a sua nação deveria adquirir a supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posterioridade cobriria toda a terra, mas sempre tomando a forma pelo fundo. Eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam os seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegara ao auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções, dividida pelas seitas. A incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei.
e abrir-lhes os horizontes novos da vida futura. Convidados dos primeiros para o grande banquete da fé universal, repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido de sua iniciativa. Seria injusto, todavia, acusar o povo inteiro desse estado de coisas. Essa responsabilidade cabe principalmente aos fariseus e aos saduceus, que perderam a nação pelo orgulho e pelo fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que recusaram comparecer ao repasto de núpcias. Depois acrescenta: o Senhor, vendo isso, fez convidar todos que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Ele queria dizer com isso que a palavra foi pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, a aceitando, seriam admitidos na festa em lugar dos primeiros convidados. Você quer comentar aqui ou você quer seguir? Pois é, vamos sim, porque senão... Aqui só falta mais um pedacinho. Muito bem. Esse último pedacinho aí a gente faz um esquema aqui que está montado já. E aí, bom, abordagem de novo aí dos judeus, né? Viu a referência? Fariseus e saduceus. Uhum. Né? Falou, ó, principalmente fariseu e saduceu. O fariseu queria dominar tudo, o saduceu nem imortalidade da alma acreditava, né? Se não me engano, era eles mesmos, saduceus. Era uma coisa assim que destoava. Aí eu falei, puseram a nação a perder. Olha que coisa. Eles, por quê? Estavam no poder, né, tal, alçaram mesmo o status, né? Eles se transformaram em, como diz a lição anterior, né, encarregados de almas. Por isso, pôs a nação a perder. Encarregados de almas, como todo líder. Né? Todo chefe de alguma coisa, líder de alguma coisa, alguém que está acima de alguém ou comanda algumas pessoas, é encarregado de alma. É uma responsabilidade tremenda. Então puseram a nação a perder desse jeito aí. Né? Apego ao culto exterior, etc. Né? Com o orgulho, né, que ele deixa claro aqui, e o fanatismo de uns e a incredulidade de outros, né? Aí eram dois extremos. Né? É difícil a gente entender o povo judeu, né? Porque a gente... tudo a gente aprende dos europeus, né? A gente não vê muitos outros povos, assim, até na escola. Quando a gente vai estudar história, a gente não vê quase nada dos outros povos, né? Que não são ali da Europa. Então, até eu, às vezes, fico confusa. Os judeus, eles eram divididos em seitas, né? Eles tinham várias seitas, várias crenças diferentes, né? E os fariseus e os saduceus eram como se fossem regiões, né? Povos diferentes, né? Eram Samaria, tem várias, né? Então, e aí, o problema é que eles ficavam no extremo. Uns muito querendo só o que eles estavam vendo, o concreto, a terra, as coisas terrenas, né? Queriam dominar as outras nações através da força, né? E não era esse os ensinamentos que Moisés trouxe, que os outros profetas trouxeram, não tinha nada a ver com força física, bruta, ou de poder em dinheiro, né? Não tinha nada a ver com isso. Era muito... eles não entenderam. Tanto que os judeus até hoje esperam o Messias. Eles não acreditam que Jesus era o Messias prometido. Tá esperando o cara que vai dominar o mundo. Eles não aceitam Jesus, né? Como o grande líder. E olha ser só que uma complicado. vertente, a gente sempre fala, sempre tem um dissidente, sempre tem alguém que enxergou a luz, né? Tem a vertente messiânica, o judaísmo messiânico, aí eles realmente, não, Cristo foi Messias e tal. Só. Né? Os demais tá nessa ainda, esperando.
Vai esperar a vida inteira. Esperando. Eles ainda esperam quem vai ser o que vai liderá-los, né, para a Terra Prometida e que aí vai dominar tudo, e que aí a Terra vai ser o paraíso para eles, né, que eles vão sobressair sobre as outras nações. E a gente olha esse povo hoje, as regiões em que Jesus viveu, são regiões que vivem em guerra, Nossa. em miséria, né? A faixa de Gaza, são questões políticas, Israel e Palestina. religiosas, O negócio que muito desde que eu me entendo radicais. por gente, tá em guerra. Infelizmente, assim, muito radicais, muito extremos, né? Agora que E a gente, estão havendo alguns movimentos ali de apaziguar e tal, né? Agora que tá tendo um movimentozinho, assim, de fazer uns acordos aí diferentes, né? Tá vendo? Tô achando interessante isso aí. 2000 anos depois, aquelas assim, né? O reloginho já contou, já passou tanta coisa, e o mundo teve que progredir, e assim, realmente a notícia de Jesus teve que se esparramar pelo resto do planeta, né? Porque se dependesse só desse povo, a gente estaria aí entre como é que é? Olho por olho, dente por dente, até agora, né? Até agora. Tudo. Muito radical. Mas a espiritualidade não trabalha só com plano A. Tem plano de A a Z. Nunca. Todos se você falharam. não funciona, se você não funciona, não tem problema. Eu já tenho o segundo aqui, o terceiro, o quarto, e vai. Foi expressamente falado por Allan Kardec, né? Quando ele conversa com o espírito de verdade. Lá, não, se você não der conta, tem outro já na parada aí. Mas a gente já pode começar aqui, na verdade, você que é o primeiro da fila aí. Pode fazer, que tem capacidade, sim, nós estamos aqui, vamos dar. E foi, né? Bem isso. É porque não tem jeito, né? As pessoas que têm uma grande missão, que têm uma responsabilidade muito grande nas mãos, elas podem se perder, né? Napoleão, né? Era um cara que tinha nas mãos, assim, a missão de unir, né? De fazer... E ele fez guerra. Ele se perdeu completamente. Era para ele fazer uma França maravilhosa, e aí ele se perdeu e a França perdeu o rumo de casa, né? Até hoje, assim, né? Inclusive, perdeu essa questão do evangelho, né? Foi transferido para o Brasil, porque se tornaram incapazes de continuar essa missão, né? Que começou lá. Enfim, aí, é igual você falou, a espiritualidade ela não perde tempo e ela vai até o final com todos os projetos. Então, assim, se você não está dando conta, ok, próximo. Que já está preparado também. Tranquilo, né? É uma veste, é veste isso aqui. Pô, então esse cara não está dando conta, você substitui, né? Substitui mesmo. Sim. Depois ele vai dar conta, mas a mensagem, hora ele vai dar conta. A mensagem, a missão, o que tem que acontecer, vai acontecer. De uma forma ou de outra, né? Com essa pessoa ou com a outra, vai ter que acontecer. Né? E aí, na parábola, né? Chama todo mundo depois, né? É engraçado. Os bons, os maus. Ele fez um prognóstico, né? Uma coisa assim para frente, uma previsão, né? Falou, ele se irou, né? E tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo na cidade, né? Já estava falando uma coisa assim, né? Um apocalipse entre aspas, né? Mas que aquele povo ia cair. Essa dominação, essa coisa aí, essa postura ia ruir. É isso. Pôs fogo na cidade. E aí ele foi lá, chamou todo mundo, né? Da encruza, que a gente comentou mais cedo. Aí chamou, os servos foram lá, chamou todo mundo. Pois é. E aí ficou cheio de convidados, a sala e tal. E tinha dentre esses convidados um sujeito que não estava vestido adequadamente. Aí eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra e ele trouxe umas informações também extraordinárias aqui, que são textos apócrifos, né? São textos que não são do Novo Testamento, nem do Velho Testamento, são de outros sujeitos que escreveram, considerados apócrifos, né? Embora tenham autor. Eles chamam de apócrifos. Intertestamentários, texto, né? Um é Enoque. Primeiro Enoque. Ele fala o seguinte:
Eu escrevi com uma letra tão maravilhosa que eu vou ter que me esforçar aqui, ó. Que os eleitos suarão, descansarão e se alegrarão com o Filho do Homem para todo o sempre. Eles portarão as vestes da glória. Olha que coisa interessante isso. As vestes da glória. Estas vossas vestes se transformarão nas vestes da vida. Quer dizer, uma mudança da veste. Está tendo uma mudança da veste. Ele traz um sentido para o que é veste, né? Veste da glória e depois vestes da vida. Olha que coisa. E vem outro camarada, Esdras, que chama. No quarto livro de Esdras, capítulo 2, aí, 2, 38 a 45, versículos. Ele fala assim, esse está pior ainda a letra. Num mundo vindouro, né, no mundo que virá, que será herdado pelos justos e bons, haverá um grande banquete, olha só, de bodas. Ele faz a referência ao banquete de bodas de novo. Nesse banquete, os convidados tirariam as vestes mortais, ou trocariam, né, as vestes mortais pelas vestes imortais. Olha como é que isso aqui encaixa perfeitamente para poder entender que negócio é esse de veste. Que é isso de veste? Esse aqui. Esse. A veste é esse conjunto de atributos, esse conjunto mesmo, nessa coletividade de atributos espirituais acumulados. É deixar o velho homem para trás e vestir o novo homem. Deixar velhos hábitos, velhas E lembrando, práticas. né, que quem não estava aqui no início da live, quando você disse que essas bodas é a comunhão com Deus, não é o casamento entre duas pessoas. Essas bodas é você se ligar a Deus. Simbolicamente. Né? Mas assim, faz muito sentido, porque quando a gente se liga a Deus, aí pensando que essa veste, por exemplo, material é transitória, a imortalidade, eu vou estar em espírito, né? Em alma, com um processo evolutivo maior, e aí sim, com certeza, para eu estar nesse processo evolutivo maior, a minha ligação com Deus, ela é mais firme, né? Ela é maior. Existe uma boda, uma núpcias entre mim e Deus, né? Uma relação existe um entendimento. Mesmo. Um entendimento, existe uma... porque às vezes a gente fala, eu acredito em Deus, eu tenho fé. Mas fica uma coisa quase que automática, porque desde criança a gente aprende, né, que a gente tem que rezar. Vamos rezar. Antes de dormir, o que eu falo pro meu filho, né? Vamos rezar, tem que rezar. Né? E a gente vai ensinando para as crianças que elas precisam rezar, que Deus é nosso Pai, mas é uma coisa decorada. É uma coisa daqui, né, da boca para fora, muitas vezes. Ela não é sentida. E, coincidentemente, ontem eu escutei, assim, de alguns atendimentos, né, uma seguinte pergunta. Quanto tempo faz que você não reza? Aliás, antes dessa pergunta, a pergunta foi, você é filho de quem? Aí a pessoa já fica assim, né? De Deus. Ah, tá. E quanto tempo faz que você não reza? Muito tempo. E você acha que você vai chegar aonde sem Deus? Você acha que você consegue... Simples. As perguntas são assim, né? As mais diretas. Onde que você acha que você consegue chegar sem seu pai? Vai se perder aqui? Nisso aqui? Você vai Pranto, ficar... ranger de dentes. É igual tá falando aí. E o que você tá sentindo? Eu tô com dor, eu tô triste, tô com vontade de chorar. Mas então, né? Você vai chegar aonde sem seu pai do seu lado? Você acha que você consegue caminhar sem seu pai? Pois é. Cumpre então, aí a assim, nós. A gente, assim, no nosso dia a dia, nessa turbulência, nessa pressão que nós temos enquanto sociedade, né, nesse sistema que a gente vive
que tem que trabalhar, estudar, casa, família, tanta coisa, relacionamento e tanta coisa, internet. A gente fica nessa pressão e às vezes a gente se distrai, né? E aí vai passando um dia, 2, 3, uma semana, 10, um ano, e você nem lembra que dia que você fez uma última oração. E aí, de repente, você se olha assim, olha em volta, tá tudo triste, tá tudo ruim, tá tudo vazio, e você nem entende por quê. Você tá sentindo dores, assim, em lugares que tá doendo, tá difícil de encarar, e você não lembra, você não repara que o tempo passa muito depressa, né? O tempo, ele só passa, ele não volta, né? Nem por um segundo. Que a gente começou aqui a live no horário das 10 horas, já foi, já é passado. Já é. Né? Já foi. Então, assim, o tempo que a gente perde servindo a um sistema, a um processo de vida diária, assim, material, é enorme. Mas a gente não perde tempo com o Pai. A gente não se dedica, né, a essa conexão, a essa ligação. Aqui, no último parágrafo, agora a gente retoma, Sim. que é o último parágrafo do comentário do Allan Kardec, depois de falar dessa questão da veste, né? Que veste é essa, né? Veste é cada vez que a gente aperfeiçoa, a gente supera algum vício, nossa veste muda, por exemplo. Sim. Já muda. Com certeza. Já muda, espiritualmente falando. Quando eu supero a mim mesma, né? Quando eu melhoro alguma coisa, o que eu fiz ontem, hoje eu controlo, um impulso de brigar com alguém, e hoje eu falo, não, Samantha, fica calma. Tá tudo bem. Essa pessoa que tá descontrolada, fica calma. Eu já tô melhorando, eu já tô mudando. Ele fala assim, não basta ser convidado. Olha só como é que é. Não basta ser convidado. Convidado todo mundo foi. Todo mundo aí cruza, bom ou mal, todo mundo. Não basta dizer-se cristão. É exatamente nesse sentido que você está falando aí. Nem tampouco sentar à mesa para participar do banquete celeste. E é necessário, né? Que tá aí. É necessário, antes de tudo, como condição expressa, vestir a túnica, é a veste nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. De novo, né? Com poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Simples assim. Não basta ser convidado, não basta se dizer cristão. Tem um monte de gente aí, um monte de gente que se diz cristão. Muita monte gente. Mesmo. Você pergunta eu tenho pessoa, fé. Eu sou cristão não praticante. Essa talvez a figura mais caricata. Você é cristão? Né? Sou, não praticante. Ué, não praticante. Então você não é cristão. O que é ser cristão não praticante? Né? Só existe um cristianismo? Existe mais de um cristianismo? Então fica essa reflexão, né? Mais uma vez, para nós. Porque a gente precisa vestir essa túnica. A gente precisa ter essa veste conosco, né? Nupcial, para participar desse festim, que nada mais é do que o reino dos céus, falou, né? Que o reino dos céus, que é o reino da pureza de espírito. É isso. É a pureza de espírito. Para a gente chegar na festa da pureza de espírito, a gente tem que ser o quê? Puro de espírito. Puro de espírito é trocar a veste. E não adianta estar decorado. Não adianta ser da boca para fora. Não, porque o rei está olhando. Ele olha as vestes. E aí, por mais que você tenha passado pelos servos, passado pelos guardas, você sentou lá bonitinho. Ai, cheguei, consegui enganar todo mundo. Aqui. Ninguém vai me ver. Penetra. Tô bonitão aqui, olha que festa maneira. Não. Cadê a comida? Cheguei, cadê a comida aí? É igual aqui fala, né? Vai ser lançado às trevas exteriores. Não vai ter passagem. Mesmo se já tiver entrado e sentado, né? Aparentemente enganado todo mundo. Não. A Deus ninguém engana. Então, ao rei não tem jeito. Como ter essa conexão naturalmente com Deus? Olha, Letícia, a nossa conexão é natural porque somos filhos dele.
né? Basta a gente rezar. Deus nos ensinou a oração como forma primordial, né, e principal da gente se ligar a Ele sem precisar de mais ninguém. A gente não precisa de intermediário, a gente não precisa de uma outra pessoa que fale mais bonito, a gente não precisa de uma oração decorada, a gente precisa apenas parar, olhar para dentro da gente, do nosso coração, e falar com Ele. É assim, eu costumo brincar que a gente tem que conversar com Deus como a gente conversa com o nosso melhor amigo. Cara, tá difícil. Cara, tá muito, né, difícil. E me ajuda aqui, porque eu não dou conta sozinha. Me ajuda a pensar em alguma coisa aqui para eu ter uma solução. Me ajuda com uma ideia boa, porque Ele vai te ouvir. E Ele vai, através do seu anjo da guarda, dos seus mentores, dos seus guias, de todo mundo que te quer bem, das pessoas que já viveram ao seu redor, como parentes, como família, mas que já estão desencarnados. Alguém, qualquer um desses, vai chegar perto de você e vai te intuir as coisas que você precisa, as soluções que você precisa. E isso é imediato. Mas o que a gente faz quando a gente está nervoso, preocupado, tenso, triste? A gente evita, né? A gente evita se acalmar. A gente evita se acalmar, a gente fica agitado, a gente fica nervoso, a gente quer explodir o mundo, explodir a gente, sair batendo, quebrando, jogando as coisas para cima, chutar o pau da barraca, que é o que a gente costuma dizer, né? Vamos chutar o pau da barraca. Mas chutar o pau da barraca não vai resolver. Ainda vai bagunçar a barraca, que depois eu vou ter que montar ela de novo. Sem o pau. Tem que arranjar outro. Então, assim, é trabalho extra, né? Quando a gente pensa, para pensar assim, fora da emoção, por mais que as situações que a gente passa sejam difíceis, quando a gente está fora da emoção, quando a gente analisa friamente a situação, mas peraí, como é que é uma estratégia inteligente para a gente fazer? Para e fala com Deus, para e conversa com Ele. Ó, me ajuda aqui, porque tá difícil. Se eu não escutar a resposta agora, eu vou escutar amanhã, eu vou ter um sonho, eu vou ter uma intuição, eu vou ter alguém que vai chegar em mim, mesmo encarnado, um amigo seu mesmo, sem saber que você está passando por isso, vai chegar e falar, olha, você viu tal coisa assim, assim? Aí você fala, nossa, olha lá, isso vai me ajudar, eu vou. Então, assim, Deus age através de tudo que está ao nosso redor. Um passarinho que passar cantarolando, e você prestar atenção, você vai conseguir sentir mais tranquilidade, mais paz. Então, assim, tudo ao seu redor vai estar agindo ao seu favor, se você observar, se você se acalmar, né, deixar um pouco a emoção negativa de lado, acalmar a mente e prestar atenção, porque tudo fala com você, tudo, em qualquer lugar. Sem pretensão, obviamente, de se tornar Cristo ou ter a conexão crística nessa vida. Né? Agora a gente precisa mais de suporte do que de ser missionário, de querer ser missionário. A gente faz o que a gente pode com o suporte que a gente tem, a gente faz o que a gente pode com o que a gente tem disponível, né, para trabalhar. A gente também não pode exigir. Numa próxima a gente vem como missionário e aí a gente vem para realmente exemplificar e aí o suporte vai ser outro ainda. A gente não pode exigir da gente a perfeição. Assim. Que não existe. Estava comentando esses dias, não sei com quem, em relação ao perfeccionismo. Não existe. Com você mesmo. Com você mesmo. Perfeccionismo, na verdade, não existe. Não existe isso aí. Porque não tem perfeição aqui. O que tem, na verdade, com você, acho que foi com a mãe. Perfeccionismo não existe. Não foi mesmo. Comigo, não. É utópia, com a mãe. É utópico, né? Não existe isso aí não, porque não tem nada perfeito. O que tem é ponto de vista, é o jeito que eu quero. Então o perfeccionista, na verdade, é aquele que faz as coisas do jeito dele e exige que os outros façam do jeito dele. Porque ele acha que aquilo é perfeito, já que não existe perfeição. Ele mesmo é. Sim. Então é nada mais do que um cara com ego enorme. Que não se deu conta disso ainda. E que exige que os outros atendam o que ele acha que é o correto. Então, não sejamos mesmo perfeccionistas, porque sai dessa. Somos perfectíveis, não perfeitos. E quem é perfeito, não existe perfeição da gente assim, ó, de uma hora para outra, né? Tá com a caneta na mão. Agora vai.
de uma hora para outra. Dá tempo Não. ao tempo. Ele espera, ele dá uma chance, 2 chances, 10 mil chances. Ele tem a Mas, paciência do mundo que a gente cresça no nosso ritmo, né? Desde que para a que a gente se gente esforce. tenha a veste correta. Por isso que Sim. são tantos emissários. Para que a gente aprenda o caminho aí, entenda a veste, né, e consiga essa veste. Não é assim, desavisado. Esse que não estava usando Não. a veste foi avisado também. Houve emissários. E o aviso é Muito bem. simples. Fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Então, se Pronto. você quer solucionar até a sua própria vida, tá com algum problema, vamos fazer caridade, vamos fazer pelo Isso. outro. Que a Sem essa sua de vida cristão aos não praticante. poucos, que a sua vida aos poucos vai entrar nos eixos, no que você deseja. Mas é mediante ao nosso merecimento e o nosso esforço. E o nosso esforço é com o outro, é com o próximo. Não é viver só a minha vida do meu jeito, olhando só para mim. De nada, Letícia, imagina. É isso. Que bom que Tudo ajudei. bem. É um amigo. Tudo bem, então, Fiquem né, com pessoal? Deus. Muito obrigado aqui. A gente agradece aí de novo, né, pela companhia, por esse estudo, né? Que a gente sempre fala que é um estudo conjunto, né? Que a gente conta com a participação de todo mundo. Então, é sempre legal mesmo essa interação, eventuais perguntas, né? Que a gente possa trocar aí sempre essas informações para aprender um com o outro. Então, muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Boa noite, pessoal. Até terça-feira tem mais live. Fiquem com Deus. Durmam bem. Tchau, Tchau, tchau. tchau.